Se você está na dúvida de qual cidade escolher para viver aqui em Portugal, nesse vídeo eu vou te dar algumas opções bem interessantes focadas no norte, considerando principalmente ofertas de trabalho, infraestrutura e ou custo-benefício. Meu nome é Thiago Stephens e eu moro aqui em Portugal há 2 anos e 6 meses junto com a minha esposa. Dicas, informações, experiências sobre Portugal é aqui nesse canal. E vamos pro vídeo! Antes de mais nada, é bom destacar que infelizmente não está sendo tarefa fácil alugar um imóvel aqui em Portugal. Por esse motivo, uma das alternativas é focar em procurar trabalho e morar em quartos ou casas compartilhadas, pelo menos no início. Claro que também está sendo difícil encontrar quartos, né? Mas entre encontrar quartos e imóveis, com certeza é muito menos burocrático encontrar um quarto do que um imóvel. E a primeira cidade que eu destaco é Maia. Maia pertence ao distrito do Porto, possui uma estrutura fantástica, é uma cidade muito linda. Eu particularmente já fui muito para Maia e com certeza escolheria Maia para viver. E ela é uma cidade indicada para quem quer depender de transporte público, até porque o metro ele passa em boa parte da cidade. Além disso, a localização da Maia é espetacular, então você tem acesso fácil ao porto, por exemplo, é rodeada por cidades que possuem muita oferta de trabalho, principalmente em indústrias. E por falar nisso, Maia possui o maior polo industrial do país, meus amigos. E não só isso, né? Na região central tem muitos cafés, restaurantes, padarias, enfim, uma grande variedade de trabalhos. Agora, o lado negativo são os aluguéis. De fato, não é muito barato, tá? Mas, infelizmente, isso é um problema do país inteiro. Com muita dificuldade e persistência, você encontra aí um T1 na faixa de 500 euros, por exemplo. Agora, se for considerar quartos, aí a gente já pode dizer aí 250, 300 euros. E, meus amigos, uma dica que vale para todas as localizações. Se não der para ficar no centro da cidade, fique em bairros próximos, porque com certeza o arrendamento ele vai ser sim mais barato. Por isso que talvez ficar num quarto de início seja um plano, nesse momento, interessante. Porque você encontra um trabalho, faz uma rede de contatos e a partir daí, a chance de você obter uma indicação de um arrendamento ela fica maior. Eu já venho batendo nessa tecla há um bom tempo, né, na questão do network, da rede de contatos. Com certeza, isso pode te proporcionar ótimas opções. E a outra cidade é Gondomar. Ela pertence ao distrito do Porto, tem mais de 69 mil habitantes, é muito bem estruturada em termos de serviços essenciais, tem shopping, tem supermercados, enfim. Eu destaco em Gondomar principalmente a localização. Ela fica pertinho do Porto, de Vila Nova de Gaia e outras cidades bem conhecidas e interessantes em termos de oferta de trabalho. Em Gondomar, trabalhos como restaurantes, construção civil, lar de idosos, costuma ter bastante oportunidade, tá? É importante também destacar que, apesar de ser uma cidade bem próxima dos grandes centros, infelizmente, o transporte público ele deixa um pouco a desejar, tá? Então, um carro vai facilitar muito a tua vida. Em termos de arrendamento, é possível você encontrar com muita paciência, muita persistência, T1 na faixa de 450 euros. Já considerando quartos, 225, 240, 250 euros, tá? Mas é importante saber se esse valor aí é para um casal ou para uma pessoa solteira. Paços de Ferreira é outra cidade muito bem estruturada, pertence ao distrito do Porto e ela fica do ladinho de Santo Tirso, Lousada e Paredes. Todas essas cidades possuem uma grande demanda de trabalho. Em Paços de Ferreira mesmo também tem muita oportunidade de trabalho. Tem muita indústria. Se a gente colocar no site do Net Empregos, por exemplo, dá para perceber uma variedade de trabalhos e trabalhos que foram publicados hoje, tá? Agora, arrendamento está um pouco complicado, infelizmente eu vou ser repetitivo nessa parte, mas eu quero que vocês tenham consciência para vocês não chegarem aqui e não quebrarem a cara. É o que eu sempre digo, tem solução, temos que focar na solução. E meus amigos, pesquisem bastante, fiquem online nos sites de busca 24 horas, sempre ali atualizando a tecla F5. E assim que surgir um anúncio interessante, já liga, já faz a marcação para o mesmo dia, se for possível, já leva o dinheiro e se vocês gostarem, já fecha na hora. Eu não poderia deixar de fora Braga. O distrito de Braga, ele costuma ter muitos brasileiros, inclusive é conhecido como Bragazil. É a cidade mais antiga de Portugal, então ela tem uma arquitetura muito bonita. É uma cidade turística, né? E eu tava pesquisando, meus amigos, sobre Braga e vi que tem muitos brasileiros empreendendo lá. Eu acho que é uma das cidades que os brasileiros mais se identificam, na minha opinião, né? Em Braga eu destaco tudo.
ótima infraestrutura, muitas ofertas de trabalho em diferentes áreas, né? Localização espetacular, muita opção de lazer, enfim. Eu preciso falar de algumas freguesias de Braga que foram indicadas por uma pessoa próxima de mim e que mora lá já há um bom tempo. Acho que vale a pena buscar maiores informações. Lamaçães e Fraião. Já em relação a arrendamentos, dependendo da freguesia, né? Você encontra aí T1 a 450 euros. Se a gente for considerar quartos, aí já tem muito mais opção. E a outra cidade que eu trago como opção é Chaves, que pertence ao distrito de Vila Real. Tem em torno de 17 mil habitantes. É uma cidade, vamos dizer assim, pequena, né? Principalmente comparada às cidades dessa minha lista. Mas eu coloquei essa cidade porque lá existem muitas ofertas de trabalho, principalmente voltadas para a área de construção civil e indústrias. Além disso, o custo de vida lá, né, ele tem de ser bem menor, principalmente comparado aos grandes centros. Lá você consegue um T2, por exemplo, por 400 euros. Tipo, não seria um achado esse valor. Claro, né, também não estou dizendo que esse é o valor médio, até porque hoje em dia falar valor médio é muito complicado, mas consegue se encontrar com mais frequência dentro desse valor, nessa faixa. E só para finalizar sobre Chaves, meus amigos, um carro também vai facilitar. Aproveitando o gancho, foi aprovada a lei que possibilita estrangeiros dos países membros da CPLP dirigirem com as suas carteiras de motoristas dos seus países. Ou seja, já não é necessário fazer a troca para a carteira aqui de Portugal. Para quem não sabe, né, antes, quando você vinha para turistar e resolvia ficar, você tinha 180 dias para usar a tua carteira de motorista do teu país. Passou disso, não tinha mais o que fazer, somente com autorização de residência. Pessoal do Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, uma preocupação a menos, né? Precisamos falar também de Águeda. Eu coloquei essa cidade principalmente pela localização. Ela pertence ao distrito de Aveiro, que possui muitas cidades interessantes, inclusive está sendo o destino também de muitos brasileiros. Só que a galera procura muito por Aveiro especificamente, que tem muitas indústrias, né? Então uma alternativa é você morar em Águeda e ter opções de trabalho nas cidades ao redor também. Não que não tenha trabalho em Águeda, tá? Tem sim, inclusive tem muitas indústrias também. O distrito de Aveiro em geral. Agora, se você mora numa cidade que nos arredores também tem muita opção de trabalho, isso facilita bastante, né? Agora, como não é um grande centro, né? Também a questão do transporte público deixa um pouco a desejar. E, meus amigos, eu acho que, tirando o Porto e Lisboa, nenhuma cidade vai estar muito bem estruturada em termos de transporte público aqui em Portugal. Claro, né? Eu falo muito nessa questão do metro, que facilita demais o dia a dia das pessoas. Ele passa em várias cidades, mas fica muito mais viável para as pessoas que moram relativamente perto das paragens. Mas é importante destacar, né, que a grande maioria das cidades aqui possui estação de comboio. E o comboio, ele costuma fazer essa ligação de cidade com cidade, algo que já facilita bastante, né? Águeda, então, é uma boa opção, meus amigos. É uma cidade bem interessante, bem estruturada. É uma cidade turística. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que tem aquela zona lá dos guarda-chuvas coloridos, que é muito procurada, é muito bonito. Se vocês se interessarem, façam uma busca aí mais aprofundada por Águeda. Em relação a arrendamentos, tem muito mais opções em quartos, tá? Mas no dia que eu fiz a pesquisa, eu encontrei no site Idealista um T4 por 550 euros. A próxima cidade é Barcelos. Ela pertence ao distrito de Braga e pode ser considerada aí uma cidade grande. Além da localização, meus amigos, que fica perto de Braga, Esposende, Vila Nova de Famalicão, que são cidades que possuem grande oferta de trabalho, né? Principalmente em fábricas, ela também tem muita oferta de trabalho. São diferentes áreas, vai desde a parte de limpeza, restaurantes, que aqui se chama restauração, né? Indústria têxtil, enfim, tem uma variedade de indústrias. Além disso, tem uma ótima infraestrutura, conta com restaurantes, com supermercados, hospital, escolas, fica próximo da praia também, então acaba sendo aí uma boa opção. Ah, e só para não passar batido, né? Carro, meus amigos, vai facilitar muito também. E, meus amigos, antes de finalizar o vídeo, eu quero destacar ainda 3 cidades que eu já falei delas no vídeo. Vou deixar aqui o link do vídeo na descrição. São elas Vila Nova de Famalicão, Viana do Castelo e Guimarães. Falando especificamente de Vila Nova de Famalicão, que é a minha cidade, por eu vivenciar o dia a dia, eu posso garantir para vocês que tem muita oferta de trabalho, principalmente em indústrias. Viana do Castelo e Guimarães também são ótimas opções, mas eu posso falar com propriedade de Vila Nova de Famalicão. Não vou me aprofundar nessas 3 cidades, porque já tem vídeo meu falando sobre elas. Bom, eu não coloquei nessa lista a cidade do Porto, justamente pela questão dos aluguéis, sejam eles quartos ou imóveis, né? Que o valor é muito alto.
mas com certeza se torna uma ótima opção se você achar alguma coisa interessante. Mas eu costumo dizer também que quando você mora no Porto ou mora em Lisboa, você vive de fato Portugal, mas aquele Portugal que as pessoas vendem na televisão. Porque no dia a dia, além do transporte público, né, que você vai poder usufruir, você vai ver uma cidade extremamente turística, vai conviver com pessoas do mundo inteiro, vai levar teu cachorro para passear e vai escutar uma pessoa falando em francês, no outro lado em inglês, sabe? Isso, de certa forma, é legal, é bacana, né? Mas enfim, meus amigos, eu acho que dá para buscar opções aí nos arredores do Porto, né? Porque senão, olha, fica bem complicado, principalmente na questão dos aluguéis. Outra coisa que eu quero falar para vocês é em relação aos golpes, tá? Isso é muito comum, então fiquem muito ligados, desconfiem se for algo muito fácil. Se você estiver ainda no Brasil e está procurando por um arrendamento, tenha muito cuidado. Aí é cuidado redobrado. Caso vocês se interessem por alguma dessas cidades, pesquisem, tentem buscar o máximo de informação, mas considerem também visitar elas antes de qualquer coisa. Sites para arrendar quartos, tá? B-Quartos, grupos de Facebook, OLX.pt, Erasmuso, Airbnb e o Booking.com. São opções bem interessantes. E por fim, mais uma vez, eu vou falar da dificuldade em encontrar imóveis para arrendar aqui. Tenham consciência disso, meus amigos. É uma realidade de todo o país. Uma das alternativas é optar por quartos e casas compartilhadas, pelo menos no início. Quem não está disposto a isso, provavelmente vai ter que se sujeitar a aluguéis um pouco mais caros. Como sempre, o meu intuito é contribuir, é passar a realidade, seja ela boa ou ruim. Assim a pessoa já está preparada, já vai chegar aqui sabendo das dificuldades. Eu espero ter contribuído, um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!